Seu ano não depende da lentilha. Seu ano não depende da comida, da bebida, da roupa. Do que depende o seu ano? Do que depende o nosso ano? Nós temos uma perspectiva para 2014. A gente sabe assim genericamente algumas coisas. Nós temos sonhos, nós temos uma visão para o tempo que vem. Mas do que exatamente depende o ano que vai chegar? Do que exatamente depende qual vai ser a intensidade? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Mateus 6,19. Vamos lá? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 22. As candeias do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão densas serão essas trevas? Quero ler o 22 e o 23 novamente. A candeia do corpo, ou o que ilumina o corpo, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão densas ou quão grandes serão essas trevas? Sabe o que é a chave para a nossa vida toda, mas olhando especificamente para o ano de 2014, a chave para como será o ano de 2014 é a nossa forma de olhar para a vida. São os nossos olhos. Você pode me ajudar e falar para a pessoa que está perto de você? A chave do teu êxito em 2014 são os seus olhos. Não são os seus olhos naturais. Eu vejo alguns que compartilham comigo esse aparelhinho para conseguir ver quem é o irmão que está ao lado. Não é quanto você vê, quanto você pode com esses olhos naturais, mas é a forma que você enxerga as coisas que tem para frente. Por isso está escrito depois desse texto. Eu não quero dar ênfase hoje, não ajunte tesouro no céu, não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunte tesouros no céu, onde você não pode perder. E aí fala, os olhos são a candeia, os olhos são o que ilumina o corpo. Por quê? Porque todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, todos nós estamos empreendendo alguma coisa na nossa vida, e quando chega o final do ano, nós ficamos todos um pouco agitados, pensando, uau, o ano que vem vai ser tremendo, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo, o ano que vem eu tenho uma coisa nova que eu quero começar, o ano que vem eu vou estudar inglês, emagrecer, o ano que vem eu vou entrar, o ano que vem... Eu ouvi aqui para a minha direita, mas ano que vem eu vou casar, acho que para a minha esquerda também. Não, a minha esquerda saiu da minha esquerda. Tá tudo certo. Perdi um casal de noivos ali daquela esquerda. Devem estar cuidando das crianças, aleluia. Mas o ano que vem é o ano que eu vou casar, o ano que vem é o ano que vai acontecer isso, o ano que vem vai acontecer aquilo. Do que será que depende? Se nós vamos conseguir realizar, se as coisas vão acontecer, depende da forma que nós enxergarmos a nossa vida. Eu vou voltar um pouquinho na palavra com vocês e vou lá para Isaías 40. Se você quiser só ouvir, eu não sei se eles estão projetando Não está projetando. Se você quiser só ouvir, ou se você quiser abrir comigo em Isaías 40. Aqui em Isaías 40, Deus está puxando a orelha, para variar, né? De Israel. E no versículo 27 diz assim: Por que, pois,
Isaías 40, 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Israel está dizendo, Deus não está se importando com o meu caminho. As coisas que eu preciso, o meu juízo, fazer justiça para mim, isso deve passar longe da cabeça do meu Deus. Tudo que o diabo quer é que os filhos do Senhor façam os seus planos, façam o seu caminho para o ano que vem, imaginando que Deus está tão longe, que Deus não está se importando muito, que as coisas não vão acontecer, que Ele não vai intervir na sua vida. Sabe, querido, o humanismo, ele não precisa fazer com que você não acredite em Deus. Basta fazer você acreditar que Deus não vai interferir na sua vida. O grupo mais importante de ateus do planeta, ou a organização que é ateia internacional, há 2 anos atrás, plotou, envelopou boa parte dos ônibus em Londres, e eu cheguei a ver isso, dizendo assim, pode ser até que Deus exista. E daí? No sentido de que, se Deus existe ou não existe, nós não estamos nem aí. Ele não faz diferença na nossa vida. Então o ateísmo moderno nem fica questionando a existência de Deus, mas ele questiona a interferência de Deus. E o pior lugar da terra é quando nós imaginamos que Deus é bom, que Ele é grande, que Ele é majestoso, que Ele é digno, Ele é tudo isso. Mas nós não esperamos que Ele tenha uma intervenção direta na nossa vida pessoal. E quando nós olhamos para Deus e falamos, Deus, o meu caminho deve estar escondido diante de Ti, a minha justiça deve passar de largo. Aí Ele diz, não sabes, 28, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, ou não há como entender como Ele entende as coisas. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças a quem não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora, quando nós olhamos, essa palavra no português, ela dá uma dupla interpretação. Quando nós falamos esperar no Brasil, as pessoas já falam, já lembra da fila do banco na segunda-feira. Os que esperam no Senhor, sim, eu entendi. Aqueles ficam sentados esperando se Ele vai fazer alguma coisa, não é isso? Não, não é isso. Porque continua a ideia do texto, os que esperam no Senhor estão fazendo o quê? Caminhando, correndo e andando. Não, voando, correndo e andando. Essa é a imagem de uma pessoa esperando, uma pessoa que está correndo, nos passa a imagem de uma pessoa esperando. Então, quando fala os que esperam no Senhor, não está falando aqueles que ficam passivamente sentados, esperando que Deus faça alguma coisa. Significa aqueles que põem a sua esperança no Senhor. Faz assim, falar, eu fiquei surpreso quando comecei a olhar para isso, então me ajude aí, fala, que isso, aqueles que põem esperança no Senhor. Porque se eu coloco esperança na minha juventude, quando fala aqui, os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, o que está dizendo? Está dizendo que a força natural vai terminar. A esperança não pode ser na minha força. A esperança não pode ser na minha juventude, enquanto minha possibilidade. A juventude, que aqui simboliza a força para fazer as coisas, pode ser. A minha esperança não pode estar no meu relacionamento.
A minha esperança não pode estar no meu noivado. A minha esperança não pode estar na minha conta do banco. A minha não é difícil não estar lá, mas está bem. A minha esperança não pode ser a minha capacidade intelectual, a minha capacidade de empreender. Mas o que revela onde está a minha esperança? Os sonhos que eu tenho para o ano que vem revelam onde está a minha esperança. Quando eu fecho os olhos, eu sonho com aquele carro que eu vou comprar no ano que vem. Quando eu fecho os olhos, eu sonho com aquele trabalho novo. Quando eu fecho os olhos, eu sonho com o novo curso que eu vou fazer. Quando eu fecho os olhos, eu sonho comigo andando 15 quilos menor. Aonde está a minha esperança? Aí quando eu fecho os olhos, qual é o meu sonho a respeito do meu relacionamento com Deus? Ah, não, como assim? Quando eu fecho os olhos, qual é o meu sonho a respeito de como eu vou me relacionar mais intimamente com Deus e com as coisas que Ele vai fazer? Não, eu não tenho sonhos assim sobre isso, de andar mais perto de Deus. Então, a minha esperança não está no Senhor. Por isso, chega em setembro, eu quero férias. Chega em dezembro, eu estou morrendo. Aí eu tiro férias. Aí eu falo, uau, estou cheio de energia. Chega o carnaval, que esse ano é em março. Preciso de outras férias. Vou para o acampamento. Uau, estou renovado. Chega em julho. Ai, depois dos meus 27 anos não é a mesma coisa. Por que a gente cansa? Por que a gente fica tão esgotado? Porque a gente tem vontade de dar um chute na vida e dizer assim, que coisa, como é difícil, como é cansativo, que agonia. Só preciso dar uma descansada. Querido, férias pode tirar o cansaço do corpo, da mente até, mas não tira o cansaço de uma alma sem destino. O cansaço as férias não tiram o cansaço de uma alma sem propósito. Ou como diria a revista do Penadinho, de uma alma penada. Uma alma cansada. Lembro até de um hino que eu cantava. Da alma cansada. E aí as crianças cantavam, alma penada, vem. Que coisa terrível, né? Eu não, mãe. Deve ser meu irmão. Mas os que esperam no Senhor, aqueles que põem esperança no Senhor, vão renovar a sua força. Eles vão renovar a sua força. Eles vão voar, eles vão correr, eles vão andar. E eles continuam. Por quê? Porque eles têm uma visão. Será que os nossos sonhos incluem intensidade com Deus? Onde está a nossa esperança? Vocês sabiam que a nossa forma de viver igreja pode nos afastar de ter esperança no Senhor? Como assim, pastor? Quantos sabem que nossa missão de vida é fazer discípulos? Amém? E nós falamos isso muitas vezes esse ano, vezes de ser incômodo falar. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E uau, estamos assim, satisfeitos, né, dessa palavra. Que minha mãe diz que não é para falar tô cheia, é para falar tô satisfeito, quando termina o almoço. Então a gente está satisfeito de tanto ouvir essa palavra, né? Eu estou satisfeito dessa palavra, pastor, então tá bem. Então eu entendo o seguinte, que a minha esperança é ter alguém que me acompanhe. A minha esperança é ter alguém que esteja do meu lado, que me ajude a decidir as coisas da vida, a ter prioridade. Outra pessoa diz assim, não, a minha esperança é que o pastor faça aí um congresso, um encontro, alguma coisa para os homens. Porque não é possível, as mulheres aprendem, para viver do lado daqueles homens que não tem nada. Tem que ter mais ensino para os homens, a esperança é. Agora, a nossa vida vai melhorar quando tiver aquele curso de casais.
Aí sim, vai ser um love. A minha esperança é o curso, a minha esperança é o ensino, a minha esperança pode ser o discipulado, a minha esperança pode ser a hora que eles me descobrirem aqui como eu canto bem. Uau, vai ser a glória dessa igreja. A minha esperança é entrar naquele ministério, a minha esperança é me colocarem aqui, a minha esperança é acontecer aquilo, a minha esperança é aquele trabalho. Querido, a esperança. Aí sabe o que acontece? Passa o curso, dá uma melhorada. Passa o ano, dá uma piorada. Vem o discipulado, dá uma melhorada. Discipulador começa a faltar as reuniões e não marcar com você, dá uma piorada. Vem a célula, dá uma melhorada. O líder de célula parou de fazer churrasquinho, dá uma piorada. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então a minha esperança não é no discipulado. A minha esperança não é na oração. Como assim, pastor? Não é minha oração de poder. A minha esperança é a graça do Senhor, que eu posso acessar através da oração. Mas não é a oração que resolve. O que resolve é estar na intimidade com Deus. Oração é um instrumento para estar na intimidade com Deus. Mas o poder está nele. Está na pessoa dele. E o que acontece? Acontece que a gente senta em aconselhamento e às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos no aconselhamento. E as pessoas ficam gratas no começo com o aconselhamento. Elas ficam um pouco cansadas no 2º ano do aconselhamento. No 3º ano elas, pastor, será que dá para... Eu tenho esse telefonema clássico. Pastor, será que dá para eu não ir hoje? Dá, né? Será que dá para não ter hoje? Porque, na verdade, as pessoas odeiam ficar fazendo coisas que elas não enxergam solução e mudança radical na sua vida. Então, o aconselhamento não resolve a vida. Discipulado não resolve a vida. Culto não resolve a vida. Mas os que esperam no Senhor, os que depositam sua esperança no Senhor, esses renovam suas forças e esses são transformados. O nosso grande desafio é ajudar esta igreja a ir para Deus com intensidade. Porque quando alguém começa a andar com Deus com intensidade, aconselhamento funciona. Quando alguém começa a andar com Deus em intensidade, célula funciona. Quando alguém começa a andar com Deus com intensidade, curso para filhos e curso para homens e curso de casais, funciona. Porque não está no curso, está em deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso interior. Por isso é muito mais fácil trazer a igreja para um curso do que trazer para a sala de oração, onde não tem ninguém falando para ela, onde é um ambiente criado para que ela possa se relacionar com Deus. Por isso é mais fácil fazer uma pessoa ligar um DVD e escutar uma pregação do que fazer uma pessoa parar por 1 hora para gastar tempo na presença de Deus e do Espírito Santo. É por isso que a gente quer ter um livro para ler, porque é mais difícil fazer silêncio na presença de Deus e se conectar com Ele do que ler alguma coisa. O nosso grande desafio esse ano é esperar no Senhor. Voltando para Mateus 6, perdão. Se nós olharmos para Mateus 6, vai continuar. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e se dedicar ao outro. 24. Chegarmos lá no 33, nós vamos ver: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pastor, se os meus olhos vão definir 2014, onde eu vou colocar os meus olhos? Não tem como fugir de Hebreus 12. Hebreus 12 é aquele texto que a gente conhece tanto, que fala de deixar o pecado e a iniquidade que tenazmente nos assedia, mas eu quero ir para o versículo 2 hoje, que diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta,
e assentou-se à glória de Deus. Assentou-se à destra de Deus. Queridos, o nome do nosso ano não será conquista. O nome do nosso ano, por que não vai ser conquista? Porque para esse tempo, a medida de êxito não é se nós conquistamos alguma coisa ou não. Qual é a sua medida de êxito? Esse ano foi maravilhoso. Eu terminei o ano passado ganhando 3 mil, comecei esse ano ganhando 3 mil, e eu terminei o ano ganhando 8 mil por mês. Esse ano foi o ano da bênção na minha vida. Conquistei, ok. Eu comecei o ano, eu queria casar, mas eu nem tinha descoberto alguém ainda que eu gostava, e esse ano eu terminei ele noivo, eu terminei casado. Esse ano foi um melhor ano para mim. Isso são coisas muito boas. Esse ano eu não tinha célula, minha célula não estava funcionando. Esse ano eu comecei uma célula, multipliquei a minha célula, e agora eu tenho 9 células. Uau, que bom. Mas sabe, querido, a medida do êxito para nós não pode ser essa. Porque pode ser que você comece um ano ganhando 5 e termine ganhando 3. E que você comece um ano com uma célula e termine sem a sua célula. E que você comece um ano num relacionamento e no meio do caminho esse relacionamento não perdure. E você termine o ano com êxito diante do Senhor. Porque a nossa medida de êxito não tem a ver com as conquistas do nosso ano. A nossa medida de êxito tem a ver com a unidade que eu tenho com Cristo e no propósito que Ele tem para a minha vida. Então, queridos, não se engane, não deixe o mundo te enganar. Não se sinta nem vitorioso, nem derrotado, porque circunstâncias naturais mudaram a sua história. Se sinta vitorioso, porque está mais perto do Senhor e do propósito dEle para a tua vida. Se sinta vitorioso. Esse ano não vai chamar conquista. Esse ano não vai se chamar o ano da multiplicação. Esse ano não vai se chamar o ano da igreja cheia. Esse ano não vai se chamar o ano da chácara bonita. Esse ano não vai se chamar o ano do templo. E nós esperamos que todas essas coisas aconteçam. Mas esse vai ser o ano de Cristo. Esse vai ser o ano do Senhor Jesus. Por quê? Porque o nosso grande objetivo é que cada pessoa nesse ano encontre o seu lugar diante do Pai. Cada pessoa nesse ano encontre o seu lugar de intimidade com Deus e encontre o seu lugar no ministério. Cada pessoa nesse ano consiga olhar para as coisas que são relevantes no Espírito. Sabe, querido, você pode ter muita riqueza. Se você não pudesse, Deus não usaria Salomão. Deus enriqueceu a Salomão. Deus não faz mal para as pessoas. Você pode ter riqueza, você só não pode viver por ela. Você pode ter as conquistas, você só não pode viver para elas. Você pode ter os relacionamentos, você só não pode viver toda a vida, todos os sonhos, ser por causa daquilo. O que nós precisamos é colocar o Senhor acima de todas as coisas, entronizá-lo nas nossas vidas. Quando nós estávamos cantando ali, eu gostei muito, porque eu gosto muito daquela música, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu falei, uau, que gostoso. Eu não gosto de cantar aquela parte, né? Dizem que tu és um profeta, um não sei o que, qualquer. Eu não consigo nem cantar o que os outros falam, porque me dá uma ojeriza, para ser bem suave, né? Falar, a música está certa, os outros dizem isso, mas eu não gosto de proferir o que os outros dizem. Mas sabe, queridos, nós também dizemos que ele é só um profeta. Como nós dizemos que Jesus é só um profeta? Quando nós só nos aproximamos dele para ter direção para a vida. Quando nós dizemos que Jesus é só um mestre?
quando nós só viemos nas coisas quando tem um ensino que eu vou usar na minha vida. Aí eu quero os ensinos dele só. Eu estou dizendo que ele é só um mestre. Aí eu quero ter direção. Se eu vou nesse trabalho, se eu vou para aquilo, se eu vou naquele ministério. Se eu busco a Jesus só por direção, eu digo que ele é só um profeta. Se eu busco a Jesus só pelo ensino, eu digo que ele é só um mestre. Se eu busco a Jesus só para melhorar de vida, eu estou dizendo que ele é o tio Patinhas. Ou o Papai Noel. Quem sabe que vai trazer uma coisa se eu for um menino bom. Mas quando eu busco a Jesus por quem ele é, eu posso ter todas as coisas. E na prática eu estou dizendo, tu és o Cristo. Como é que eu digo, tu és o Cristo na vida real? Eu digo buscando a ele por quem ele é. Eu quero me relacionar com ele. Eu quero conhecê-lo. Eu quero estar mais íntimo dele. Então eu estou dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu vou ter espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, conforme Efésios 1:17. Quem os homens dizem que Jesus é? Dizem que é um mestre, que é um profeta, que é Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? O Senhor pergunta. O que vai definir o seu ano de 2014 são os seus olhos, é a sua visão, é a sua maneira de enxergar, a sua maneira de perceber as coisas. No livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 10, tem um desafio muito grande sobre isso. Eu não vou falar toda a história, nós conhecemos relativamente bem a história, muitos de nós conhecem a história de Eliseu. Eliseu é um profeta que veio depois do profeta Elias. O profeta Elias, ele foi um homem de grandes milagres, de grande poder. Ele manifestou a glória de Deus na terra. Ele era o homem mais importante que estava vivendo no planeta Terra na sua época. Toda a terra conhecia, os reis conheciam e tinham medo de Elias. E um dia Elias estava andando e Eliseu estava andando com ele. E Elias diz para Eliseu, olha, fica aqui em Betel, depois fica aqui em Gilgal, e fica aqui 4 vezes, disse para ele, andando com ele, fica nesse lugar, porque eu vou para diante. E aí ele dizia, eu vou contigo. E continuava andando, fica aqui, eu vou contigo. A história toda você pode ler lá em 2 Reis 2. Fica aqui, eu vou contigo. Oh, pode ficar aqui. Aí vieram outros, começaram a falar, viu, não adianta andar com ele, hoje Deus vai tomar ele por sobre a tua cabeça. Ele disse, calem-se. E continuava andando com Elias. Aí ele falou, então tá, Eliseu, peça o que você quer. E Eliseu olha para Elias e diz assim, eu quero o dobro da porção do Espírito que está em você. Ele queria o dobro do homem mais intenso de toda a terra. E no versículo 10, Elias diz para ele, se me vires, quando eu for tomado de ti, então assim se fará. Porém, se não vires, não se fará. O versículo 10, ele está dizendo, se você andar até ter visão sobre o que Deus pode fazer, você também vai ter a unção. Mas se você não tiver a visão, você não vai ter a manifestação do poder. Se você não tiver a visão, você não vai ter a manifestação do poder de Deus. Que visão você tem para imaginar que em 2014 Deus vai se manifestar na sua vida? Você enxerga o que Deus está fazendo ou você enxerga os problemas da vida como maiores? Você consegue enxergar o que Deus está fazendo ou você termina o ano olhando para o seu negócio? Você termina o ano olhando para a sua saúde. Você termina o ano pensando, meu filho está rebelde. Ou eu tenho aquela dificuldade no meu relacionamento que ainda não resolveu. Eu tenho aquele problema. Seus olhos estão nas circunstâncias e na necessidade da circunstância. Ou você está abrindo espaço na sua vida para ver o que Deus está fazendo nessa geração. Se eu perguntar a você, o que Deus está fazendo hoje?
Você tem uma resposta, amado. O que Deus está fazendo na sua vida? Tem uma resposta. O que Deus está fazendo na igreja nesses dias? Tem uma resposta na sua boca. O que Deus está fazendo em Pato Branco nesses dias? O que Deus está fazendo na terra? Então eu vou dizer, se você enxergar o que Deus está fazendo, então você terá espaço na sua vida para que o poder dele se manifeste em você. Porém, se não enxergar, não tem aconselhamento que te resolva. Não tem curso que te resolva. Ainda que seja bem legal o curso lá na igreja, não resolve, a menos que eu comece a ter olhos para ver do jeito que o Senhor vê. Ele viu e veio o poder de Deus sobre ele. E Eliseu fez o dobro de milagres que aconteceram através da vida de Elias. A Bíblia narra um número de Elias e o dobro na vida de Eliseu, porque ele teve visão. Você também vai ter visão e você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Muitos outros homens precisaram ver para que acontecesse. A medida do homem não é a medida de Deus, querido. Talvez você tenha entrado aqui essa noite num culto se sentindo derrotado pelo ano que passou. Não se sinta assim, em nome de Jesus. A medida de Deus não é a medida dos homens. A medida de Deus não é a medida dos homens. Um dia um gigante estava gritando assim: ei! Seu exército, ei! Eu sempre tenho participações especiais. Ei, exército de mariquinhas. Não, não era bem isso que ele estava falando, né? Vocês são uns fracos. Eu vou arrancar a cabeça de vocês, eu vou dar para os corvos. Para as aves do céu, ele fala, não fala corvos, tudo bem. E também não fala aquela outra palavra que eu falei. Pelo menos não nessa tradução. E o exército inteiro estava tremendo, por quê? Porque eles estavam medindo lá, né? Estava lá, Golias, 28 anos, 32 lutas, 32 vitórias, todas por nocaute, com decapitação no primeiro round. A altura, 322 centímetros, envergadura, né? Lá vinha o UFC da época, né? Lá vinha detentor do cinturão, Golias, e todo mundo olhava e media ele pela medida natural. Um dia chega um homem com visão e olha para ele e fala assim: qual é o tamanho da aliança que ele tem? Ele não tem aliança. O quê? Ele não tem aliança com Deus? Por que ninguém varre ele aí da terra? A medida de Davi era, quem tinha poder era quem tinha aliança com Deus. Por isso ele chega diante de Golias e diz assim: quem que você é, seu incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? E vai lá, dá uma pedrada na testa, arranca a cabeça e põe para correr todo o exército dos filisteus. Porque como ele enxergava o valor da aliança acima da possibilidade natural. Você acha que você não vai poder servir a Deus com intensidade esse ano, porque você não é muito inteligente? Pode ser até que você não seja, com todo respeito. Mas a aliança de Deus com você é que faz alguma coisa através de você, não é a sua inteligência. E talvez você seja muito inteligente, mas se você confiar na inteligência, você está frito. Porque é como Golias confiando na sua altura, é como o jovem confiando na sua juventude, que desfalece, cansa e cai. Outros homens precisaram enxergar: Abraão, sai para fora, olha as estrelas, Abraão. Consegue enxergar as estrelas? As estrelas eu consigo, pois eu vou te dar uma descendência do tamanho dessas estrelas. Quando ele enxerga a possibilidade do mover de Deus, ele crê. Quando ele crê, ele abre espaço para que aconteçam as coisas na sua vida.
O que falar de tantos outros homens? Todos os homens de Deus que fizeram diferença começaram com uma visão. Esse Eliseu, ele é tremendo, porque se você continuar no capítulo 4, estava a história da viúva, né? Ela disse assim: eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Ela só enxergava a botija de azeite. Eliseu enxergava sustento para ela por toda a vida. Disse assim: pega essa botija, põe outras botijas, derrama o azeite, fecha a porta com os teus filhos dentro da casa, derrama o azeite e você vai ver. E aí ela começou a enxergar provisão naquela botija de azeite, e assim aconteceu na vida dela. Capítulo 5, Naamã, 2 Reis 5, ele disse: vai lá, toma 7 banhos no Jordão e você vai ser curado da tua lepra. Naamã diz assim: o quê? Não são porventura Arbana e Farfar, rios da Síria, muito melhores que esse rio barrento? E os outros disseram: vai, chefe. E ele foi, porque ele só enxergava um rio barrento, mas o profeta enxergava cura para as nações daquele rio barrento. E ele vai enxergando diferente. Depois chega, quando ele está cercado pelo exército da Síria, ele olha e diz, o menino dele diz: ai, meu Senhor, carros de Israel e seus cavaleiros. E aí ele dá risada e fala: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, erguendo os olhos, ele viu carros e cavalos e um exército de fogo. E ele pôde tranquilizar-se, porque mais eram os que estavam com ele. No fim da sua vida, capítulo 16, 15 ou 16, ele fala para o rei de Israel: atira flechas. E o rei atira 3 flechas. Ele fica bravo, dizendo: se 5 ou 6 vezes tivesse ferido o chão, teria ferido os sírios até o consumir. Mas agora você só vai ferir 3 vezes, depois eles vão dominar sobre Israel. O rei só enxergava uma flecha, ele enxergava flecha de livramento do Senhor, conforme as palavras de 2 Reis 15. Flecha de livramento do Senhor, flecha de livramento contra os sírios. Ele enxergava nas coisas naturais as coisas sobrenaturais. Por isso a sua vida vai ser grandiosa em 2014, porque você vai começar 2014 enxergando com os olhos cheios de luz. Quem é a luz? Quem é a luz? Ele é a luz. Oh, Senhor. Eu não quero ir para o texto porque eu quero terminar, mas eu quero falar de uma última visão. Quero até falar aqui mais pertinho de vocês. Teve um dia que um homem se cansou tanto, mas ficou tão cansado, tão desfalecido. Quando já se sentiram muito cansados assim, não tem mais força para andar? Eu já me senti assim, você já se sentiu? Daqui para frente não tem mais nada, já fiz tudo que eu podia. E ele estava tão cansado, mas tão destruído emocionalmente, fisicamente, que ele achou que ele ia morrer de cansado. E ele encontrou o irmão dele estava cozinhando. E tinha lá um guisado. E naquele dia, esse homem era Esaú, encontrou Jacó cozinhando. E Jacó disse: tá gostoso, sente o cheirinho. E ele falou: me dá um pouco. Ele falou: eu dou, claro. Primeiro me dá o direito da primogenitura. E ele falou: bem, do que me serve? Eu estou usando o texto assim como ele está escrito na Bíblia. Ele respondeu assim: de que me serve a primogenitura morto? E entregou o direito de primogenitura para Jacó. E comeu o guisado. E a Bíblia diz, entre Mateus 6 e 7, não tenham entre vocês nenhum profano, é Hebreus 12 que fala. Não tenham entre vocês nenhum profano, como foi Esaú, o qual, em troca de um prato de guisado,
vendeu seu direito de primogenitura, desprezando a bênção. Porque, embora com lágrimas buscasse lugar de arrependimento, nunca o encontrou. Teve um dia que ele estava tão cansado, que ele desprezou as coisas que tinham valor espiritual, para dar um jeito na sua necessidade do dia. Ele era abençoado como primogênito. A primogenitura não era só seu primeiro filho. Ele tinha a bênção, ele era o herdeiro da promessa, ele era o continuador da história. Ele desprezou a bênção espiritual por um momento, para resolver um problema natural. Pelo que ele buscou na sua vida um lugar de arrependimento e nunca encontrou. Ele perdeu a bênção, ele desejou aquela bênção, mas já não era dele. Ele desejou o lugar dele, já não era. Ele desejou a posição, já não era, por causa de um momento muito cansado. Final de ano também é tempo que algumas pessoas tomam decisões importantes sobre a vida, apenas porque estão cansadas. Está tão exausto, está tão enfadado, aí decide, eu vou embora daqui. Eu vou tentar em outro lugar. Eu vou sair desse trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tudo pode ser que seja uma direção de Deus para você. Talvez você vá embora do lugar, talvez você vá mudar de trabalho, talvez nada é problema, a menos que você esteja tomando apenas pela pressão do dia, apenas por estar cansado. Tome a decisão que você precisa tomar, mas tome decisões do alto da montanha, enxergando muito. Tome decisões quando você está bem com Deus, quando você está tranquilo, quando você está fortalecido no seu espírito. Não tome decisões importantes para a vida no dia que você não quer nem levantar a cabeça porque está cansado. Porque quando alguém está no vale, não tem visão. Quando você não tem visão, a luz que é em ti são trevas. Quão terríveis vão ser essas trevas. Você pode passar por vales na vida, mas não deve tomar decisões nos vales. Todos nós podemos passar por vales na vida, mas não podemos tomar decisões importantes sobre a nossa vida no dia difícil. Aquele que toma decisão importante no dia difícil erra e depois quer voltar atrás e nem sempre encontra jeito, assim como Esaú não encontrou jeito de retornar. Queridos, nós precisamos de luz para os nossos olhos. Nós precisamos de luz para os nossos olhos. E luz para nós é intimidade com Deus. Luz para nós é viver pertinho do Senhor. Luz para nós é encontrarmos a cada dia com Ele e nos fortalecermos no nosso espírito. Amém, queridos? Como eu vou ter um ano de 2014 pleno da glória de Deus, tendo um relacionamento como a primeira e a coisa mais importante da minha vida. Tendo um relacionamento como o primeiro de todas as coisas, o relacionamento com Jesus. Ah, sim. Desse jeito, dessa forma. E aí, eu posso decidir pela vida, eu posso tomar as atitudes, eu posso fazer o que tiver diante de mim, mas eu vou estar pleno de luz. Os olhos são a candeia do corpo. Se há luz nos seus olhos, você vai enxergar para toda a necessidade. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Hebreus 12:2 diz, colocando os olhos, firmando os nossos olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Se você quer, aqueles que estão anotando, por amor a vocês, Hebreus 12:16, que diz, ninguém seja fornicador, nem profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis que querendo ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. 12:16. Quando você sonhar para 2014, antes de sonhar com o carro, antes de sonhar com o trabalho, antes de sonhar com o casamento,
Sonhe com ter uma vida mais íntima com o Senhor Jesus. Porque dessa fonte vem o seu carro, dessa fonte vem o seu trabalho, dessa fonte vem o seu casamento, se assim for a direção dele, no Espírito. E se não for, ainda assim você vai ter o melhor que isso, em nome de Jesus. Faz sentido para você, querido? Faz sentido para mim também. Você pode ajudar a pessoa que está do teu lado dizendo assim: Jesus vai ser a fonte de todo o êxito do teu ano? Vamos ficar de pé e orarmos pelo nosso tempo e pelos nossos olhos. Eu queria dar 2 minutinhos para você, para que você fizesse a sua oração no lugar onde você está. E pelo que nós vamos orar agora? Nós vamos orar só pelos nossos olhos. Queria que você orasse pelos teus olhos. Você fala: Senhor, eu preciso de uma visão clara do Senhor. Preciso de uma visão clara do Senhor. Preciso de uma visão, Senhor, da tua vontade. Faça a sua oração, ore: Senhor, eu preciso de uma visão, Pai. Clame por uma visão límpida, por uma visão clara do Senhor. Oh, doce Espírito. Peça ao Senhor que tire as coisas que nublam a tua visão. Peça que o Senhor remova as manchas dos seus olhos. Remova o véu. Porque o Senhor também vai remover as lágrimas que algumas vezes impedem de enxergar claramente, intensamente. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, com um clamor no nosso coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. O Senhor Jesus, quando se encontrou com o cego, disse: o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Aquele cego podia ter pedido um cão guia. Aquele cego podia ter pedido uma bengala nova. Aquele cego podia ter pedido um amigo dedicado para levar ele. Aquele cego podia ter pedido uma casa adaptada. Porque algumas vezes nós nem sabemos o que precisamos. Mas feliz foi aquele cego, porque ele disse: Senhor, eu quero ver. Que nós possamos dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ver. Eu não quero uma melhoradinha na minha vida, eu quero ver. Eu não quero um jeitinho de viver melhor, eu quero enxergar. Eu não quero uma adaptação da minha vida, eu quero ver. Porque se eu ver, toda a minha vida é transformada. Porque se eu enxergar, toda a minha vida ganha outra dinâmica, outro sentido. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a ver, Senhor. Ajuda-nos a enxergar a tua face. Senhor, revela a tua face para a tua igreja nesse ano. Senhor, seja o ano de enxergarmos o Senhor. Seja o ano de enxergarmos as tuas prioridades.
Seja o ano de enxergarmos o Senhor nos irmãos. Seja o ano de enxergarmos o Senhor no mover na igreja. Seja o ano de enxergarmos o Senhor nas pessoas. Seja o ano de enxergar o Senhor na terra. Seja o ano de enxergar o Senhor no nosso quarto. Seja o ano de enxergar o Senhor na sala de oração. Seja o ano de enxergar o Senhor em cada movimento. Senhor, abre os meus olhos para que veja. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Queridos, nós estamos caminhando para o final do ano. Sejam muito intensos em comemorar com seus familiares. Sejam sóbrios. Sejam comedidos naquilo que precisa ser. Mas sejam abundantes em dar do seu relacionamento. Sejam abundantes em encher a sua casa. Ou estar na casa daqueles do seu coração. Ninguém caia na tentação de ficar sozinho e depois dizer: ninguém lembrou de mim. Não espere que alguém lembre. Ligue e diga: posso ir estar com vocês? Eu não tenho alguém para estar. Algumas pessoas não percebem. Às vezes nós não enxergamos onde você está. Por nossa limitação, sim, querido. Mas não é porque você é menos amado ou menos importante. Então não fique sozinho. Ah, pastor, mas realmente eu não tenho como, eu não tenho quem. Ligue para nós, nós temos espaço. Se você tiver necessidade, se você precisar, todos são muito bem-vindos. Vem para nossa casa. Se você tiver alguém perto, um irmão, alguém da sua cela, vá para a casa dessa pessoa. Não fique sozinho, querido. O que se isola, busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18:1. Então não diga depois: ai, não lembraram de mim. Você se faça lembrado em nome de Jesus. Seja curado na alma o suficiente para ligar para alguém e dizer: viu, eu preciso de um lugar para estar. Fala: ótimo, vem com a gente então, ok? E quando eu falei que a nossa casa ainda tem cadeiras, é verdade. Então se você precisar, se você não tiver um grupo para você estar, para passar o tempo, para passar o Natal, liga para nós, você vai passar com a gente, vem para nossa casa. Amém? No ano novo, eu falei Natal 3 vezes. Então, a menos que você seja o Papai Noel, é no ano novo. Eu espero que você não seja, sinceramente. Amém, queridos? Amém? E hoje, de maneira muito especial, muito obrigado por esse ano. Por quanto vocês nos amaram, amaram todo o ministério, amaram os pastores. Acho que posso falar pelo pastor Eliseu, pela pastora Clotilde, papais nossos e da igreja, pelo pastor Valdir, pastora Helenice, pela pastora Débora, sei que posso, pela pastora Rose. Muito obrigado por como vocês andaram conosco esse ano. Nós amamos vocês com o amor de Cristo. Muito obrigado àqueles especiais que nos visitam hoje. Vocês nos dão muita alegria. Nós esperamos que nesse momento o restante da igreja esteja dando alegria para algum pastor em algum lugar da terra aí, por onde estão viajando. E queridos, cheio de Jesus, não permita que a sua virada de ano não tenha um tempo para oração, não tenha um tempo para clamar ao Senhor. Então tire um tempo para buscar a presença de Deus. Pastor, não dá. Eu vou lá na casa da minha família, eles começam a ficar altos assim às 9 horas da noite e estão quebrando o caneco à meia-noite. Então vá lá. E pastor, eu vou nesse lugar com essas pessoas. Vai, querido, e seja uma bênção. Só não quebra o caneco e nem vire, mas seja uma bênção onde você estiver. Ah, pastor, mas lá tem um tio que conta piada suja. Vai lá, querido, você vai resistir e vai ser uma bênção, mas manifeste amor onde ele é necessário. Amém?
Seja luz e veja a luz em nome do Senhor Jesus.